Uma pergunta que eu sempre faço quando eu me encontro com crianças, com jovens, com pais ou com educadores é a seguinte: por que vocês acham que é importante ler literatura? E as respostas mais comuns, independente da idade, da classe social ou do lugar no Brasil, são as seguintes. Ah, é importante ler para ter mais conhecimento. É importante ler literatura para obter mais vocabulário. É importante ler literatura para escrever melhor. Outro dia um garoto me falou o seguinte, uma coisa bem interessante. Ah, é importante ler livro porque eu quero aprender a ler um contrato. Um dia eu vou precisar ler um contrato e assinar, eu não quero que ninguém me engane. E finalmente dizem com alguma frequência, é importante ler um livro para ser alguém na vida. Imagino que a pessoa quando diz isso, ela está falando para ser alguém bem-sucedido, muitas vezes financeiramente, operante aos olhos da sociedade. Mas é notável, meus amigos, que ainda muita gente espera algo em troca com a literatura. Eu compro o livro, eu vou perder o meu tempo para ler um livro, mas eu preciso ter algo em troca, mais vocabulário, mais conhecimento. Mas será que é só isso? Não, porque se eu quero o conhecimento, não necessariamente eu preciso de um livro de literatura, eu preciso de um livro didático. Se eu quero saber onde fica Itapevi, a minha cidade, eu posso ir no Google. Se eu quero saber quais são os afluentes do Rio Amazonas, eu não preciso ler um livro de literatura para isso. Na internet eu tenho essa informação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não lê livro de literatura só para ter informação, conhecimento, para ser mais inteligente. Eu acho que nesse ambiente onde eu leio para ter alguma coisa em troca, o prazer fica deixado de lado. Isso, na minha opinião, é um grande problema, porque se a gente não tem prazer, a gente não se diverte, se emociona com o livro, a gente perde a pétala da literatura, que é poder embarcar naquela história. Quando os livros estiverem dentro das casas, de verdade, onde os pais são leitores, onde os jovens leem, as crianças leem, então onde comprar um livro não é um bicho de sete cabeças, as respostas elas podem mudar. E quem sabe ser alguma coisa parecida com isso. Eu acho importante ler para eu afiar a minha intuição. Eu acho importante ler para eu conhecer mais as minhas emoções. Claro, eu estou vendo aquele personagem viver aquela situação que eu não preciso fazer o que ele está fazendo para sentir aquilo. Eu sinto pela emoção. Eu acho importante ler para perder preconceito. Evidentemente, se eu leio literatura, eu conheço outras culturas e eu abandono os preconceitos. E finalmente, a mesma resposta para ser alguém na vida. Mas não aquele alguém somente bem-sucedido, mas alguém mais maduro, com mais sabedorias e com muito, muito mais histórias para contar. Então, meu convite é para vocês embarcarem prazerosamente na literatura de obras ficcionais. Toda pessoa que fez alguma coisa útil na vida teve um livro que mudou a vida. Um beijo literário para vocês.